dia, Mossoró. Tudo bem? Eu me sinto muito à vontade de estar aqui em Mossoró. Mossoró se tornou uma casa para nós e é uma alegria estar aqui hoje falando com vocês a respeito de algo que é tão importante na vida de todos nós. É muito importante para cada um de nós, a nossa família e principalmente os nossos filhos. E agora, nessa manhã, nós vamos falar a respeito disso. Deixa a produção terminar e colocar aqui a imagem, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Mas, de antemão, eu quero dizer que nós vamos ter hoje uma manhã não só de aprendizado para com os nossos filhos, mas antes de nós sermos filhos, antes de nós sermos pais, nós somos filhos. Então, sendo assim, nós vamos nessa manhã viajar não só de como nós sermos uns excelentes pais, mas também nos colocar naquele lugar de filho. Aquele lugar de filho que muitas vezes ficou guardado numa caixinha, hoje nós vamos trazer para que vocês possam ser os melhores filhos e se transformarem nos melhores pais. Mais um pouquinho. Todo mundo aqui é pai? Quem é pai, levanta a mão, por favor. Quem é mãe? Mas com certeza todo mundo é filho. Todos nós somos filhos. Filhos primeiro de Deus e avós. Eu sou avó, tá, gente? Sou avó já, agora recentemente. Legal. Vamos lá. Educando filhos emocionalmente inteligentes. E aí eu preciso trazer para vocês como foi que eu cheguei nesse assunto. Essa não foi a minha área de especialidade. Na verdade, hoje, ela se tornou pela vivência, por coisas que eu faço, né, por 2 filhos que eu tenho. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e trazer algumas ferramentas na prática para que a gente possa fazer um trabalho de forma intencional de inteligência emocional. Você está educando um adulto emocionalmente saudável ou você só está vivendo com seu filho e deixando acontecer? O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, muitas vezes, quem educa essas crianças são o celular. E não é culpa dos pais, porque às vezes a gente faz isso porque a gente não sabe. Mas como eu estou educando os meus filhos? Como está sendo feita essa construção desse adulto? Esse adulto, ele vai ser quem você disser que ele vai ser. Ele agora, como criança, ele é uma página em branco. E o que você escrever nessas páginas desse livro é o que vai ser lá na frente. Mãe aos 19 anos. E aí eu começo a contar para vocês como foi que eu cheguei até aqui. Eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe aos 19 anos. E como tantas mães, eu não estava preparada. Eu tinha um namoro de muito tempo e esse namoro resultou numa gravidez não planejada. Nós nos casamos, mas nós éramos crianças, nós tínhamos 19 anos. E aí vem uma história que se repete para muitas pessoas, cheia de feridas da infância, abandono, abuso, uma série de coisas que eu estava carregando ali durante aquele tempo e agora, naquele momento, eu me tornaria mãe. Eu seria alguém que estaria também escrevendo as páginas daquele livro, o livro da vida da minha filha. E aí a repetição de padrão começa a acontecer. Às vezes a gente não quer ser como os nossos pais foram, muitas vezes a gente não quer repetir, mas sem você imaginar começa a acontecer. Você começa a fazer exatamente igual. E aí, adoecida emocionalmente, em um dado momento eu conheço a inteligência emocional justamente por conta da minha filha. E por que disso? Porque em um momento eu entendi que eu estava repetindo um padrão que a minha mãe fazia comigo. A minha mãe gritava comigo repetidas vezes. As manhãs, para mim, quando criança, elas eram terríveis, porque minha mãe me acordava gritando. E não é porque minha mãe é uma pessoa ruim, tá, pessoal? A minha mãe é uma pessoa boa, mas ela deu o que ela conhecia, o que ela tinha para dar.
E aí eu me percebi, a minha filha, aos 12 anos, eu cumprindo o mesmo padrão de repetição. E detalhe, eu queria ser completamente diferente. Aí eu comecei uma jornada de autoconhecimento, comecei a buscar informações, como é que eu podia ser uma mãe melhor, como é que eu podia ser uma pessoa melhor. Passado mais algum tempo, ainda assim, quando você começa a se transformar, não é do dia para a noite. Leva um tempo, certo? Não vai ser, eu vou começar hoje e agora eu já sou uma excelente mãe, um excelente pai. Quando a Larissa estava ali por volta dos 14 anos, na fase da adolescência, que só falta fazer a gente puxar os cabelos, eu não suportava estar perto da minha filha. E por muito tempo mesmo, isso foi um tabu para eu poder falar, porque eu me envergonhava. Como é que pode uma mãe não querer estar perto da filha? Como é que pode a mãe não estar sentindo amor pela filha? E aí eu fui lá no Google e escrevi aquilo ali. Como voltar a amar a minha filha? Porque amor, pessoal, é uma decisão. Eu decido amar. Então eu fui lá no Google, não querendo conversar isso com ninguém, não querendo trazer isso para ninguém. Eu fui lá e escrevi no Google como voltar a amar minha filha. E aí eu encontrei um especialista em inteligência emocional, chamado Márcio Michele. Inclusive, nós já fizemos alguns eventos de inteligência emocional aqui na cidade. Ele é meu mentor hoje, mas na época eu o conheci dessa maneira. Como eu vou voltar a amar a minha filha? Gente, é desafiador. Você está com um adolescente perturbando seu juízo e você escreveu tudo errado no livro. Você repetiu todas as coisas que foram feitas com você. Foi o que eu fiz com a minha filha. E aí, esse método, essa forma que eu aprendi, passou a ser um mantra. Porque mesmo a minha filha com 14 anos, e o Márcio explica isso, ele fala que não é 100% de garantia para pessoas que já passam, crianças que já passaram dos 13 anos. Mas do 0 aos 13 anos, o método funciona. E eu posso atestar, porque meu filho mais novo, na época, tinha 2 anos. Ele é um abençoado, o nome dele é Pietro. Hoje, ele com 11 anos, eu ia trazê-lo, inclusive, mas eu preferi não. Ele hoje, ele tem N comportamentos muito diferentes da minha filha. E ele não deixa de ser criança, tá, gente? Ele continua teimando, ele continua fazendo determinadas coisas da idade. A diferença é que hoje tem método para que eu possa tratá-lo, para que eu possa direcioná-lo. E ele tem sido uma criança que, diferente de outros, muitas pessoas viram e dizem assim, nossa, como Pietro tem maturidade para 11 anos. Mas, na verdade, foi a construção que foi feita com ele nesse período. Não existe pai e mãe perfeito. A gente quer se colocar numa posição de perfeição. Nós queremos cobrar dos nossos pais uma posição de perfeição. E essa posição de perfeição, ela não existe. Então, não existe pai e mãe perfeito. Mas existe pai e mãe que tem um desejo do fundo do coração que quer ser melhor, que quer fazer melhor, que quer ser diferente, que quer ter uma construção diferente de tudo aquilo que veio com ele. Criamos nossos filhos com os recursos que nós temos. Foi o que aconteceu comigo. Até aquele momento, eu criei a Larissa com os recursos que eu tinha. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Você vai criar os seus filhos com os recursos que você tem. Então, não pode ser diferente. Você não tem como dar algo que você não tem. Você não tem como ensinar o que você não sabe. Então, nós chegamos até aqui com os recursos que nós temos, cada um com suas limitações. E aí a gente chega num ponto bem chave. A partir de agora, nós vamos fazer alguns exercícios aonde nós iremos primeiro nos conhecer, nos entender como pais, para a gente poder dar um próximo passo, tá certo? A criança ferida dentro de você, ela ainda grita? Como é que você sabe disso? Como é que eu sei disso, Rose? A irritabilidade que você sente, como você se comporta. Você é alguém irado? Você sente ira com muita facilidade?
como é essa criança que está aí dentro de você? E aí eu venho, como você lida com essa criança? Como é que você lida com os erros do seu filho? Como é que você faz com os erros dele? Eu vou dizer o que eu fazia com os erros da minha filha. Por muito tempo, eu gritava, eu batia, era assim que eu me comportava. Por quê? Porque eu fui ensinada que para você corrigir um filho, o que você precisa fazer é gritar e bater. Então, por muito tempo, era essa repetição que eu tinha com a minha filha. Existe uma situação muito comum que acontece, principalmente nas escolas, que são crianças hoje que são extremamente agressivas. E se vocês pararem para analisar, coisa que a gente não faz com frequência, essas crianças, elas são agressivas por quê? Porque elas vivem isso. Elas estão vendo isso. Elas podem até não estar vendo em casa, mas elas estão vendo o joguinho do celular, elas estão vendo os filmes, elas estão vendo uma série de coisas que estão escrevendo nas páginas em branco delas. Então, a forma que você age com seu filho na hora que ele erra vai ser fator determinante para quem ele vai ser. E aí, a raiva, o controle, a rigidez, vem de onde? De onde vem isso? De onde é que está saindo essa raiva, essa rigidez? Nós somos uma construção. Do mesmo jeito que eu estou falando, que o filho de vocês é uma página em branco e que vocês estão escrevendo essa página em branco todo santo dia, nós continuamos sendo escritos. Então, lá, diz quem você é. E agora a gente vai fazer um teste, tá certo? Eu vou pedir que vocês peguem o celular de vocês. E aí vocês vão ler esse QR Code. Nesse QR Code tem uma ferramenta aonde é chamada de ferramenta dos animais. O que essa ferramenta faz, Rose? Essa ferramenta ela é uma ferramenta para a gente descobrir ou parcialmente descobrir quem você é, como você se comporta, como é que você age em determinadas situações. A gente vai passar essa manhã aprendendo um pouquinho quem você é. Você precisa saber quem você é para poder você saber como você trata seus filhos. E aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa ferramenta. São perguntas simples que vocês vão responder dizendo não é quem vocês querem ser, mas sim quem vocês são. Então, eu preciso que vocês preencham essa ferramenta, aonde nessa ferramenta a gente vai entender um pouquinho mais da personalidade de cada um de vocês até aqui. A gente vai ter aí mais ou menos 7 minutos. Aí eu peço que o Tácitos me avise a respeito do tempo, 7 minutos para vocês fazerem esse teste. Pode começar. Nesse teste, gente, vocês vão descobrir se vocês são águia, se vocês são lobo, se vocês são gato ou se vocês são tubarão. É uma ferramenta lúdica aonde você começa a entender um pouquinho a respeito de sua identidade. E quando a gente entende a nossa identidade, até a identidade dos nossos filhos fica mais fácil da gente entender. Essa ferramenta, ela foi chave na minha vida. Porque na hora que eu entendi quem eu era, a forma que eu agia, isso fez muita diferença para que eu possa pegar meus pontos limitantes e eu possa acolhê-los. Por que acolher, Rose, e não mudar? Porque nossa personalidade, quem nós somos, nós não mudamos. Está aqui dentro guardado. Agora, nós escolhemos conscientemente fazer diferente, principalmente com os nossos filhos. Nós vamos escolher, a partir de hoje, como é que a gente pode fazer diferente. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus pontos fortes e os meus pontos de fraqueza, os meus pontos limitantes. E a partir do momento que eu sei disso, eu sei lidar com isso. Eu vou aprender a lidar com esses sentimentos. Então, esses sentimentos, eles vão fazer com que você possa chamar seus filhos para perto ou colocá-los para longe. Isso não serve só para os filhos, tá, gente? É o marido, é os amigos, são os familiares. Todas essas pessoas, a partir dos nossos comportamentos, elas são pessoas que podem ficar mais longe de nós. E essa é uma escolha nossa. Mas para a gente escolher, a gente primeiro precisa entender.
a gente primeiro precisa saber. Se nós não tivermos consciência disso, nós não vamos saber. Quem já tinha feito essa ferramenta? Levanta o braço, alguém que já tinha feito a ferramenta. Ninguém fez? Que legal. É bem divertido vocês saberem quem vocês são. Quando forem terminando, vocês vão printar para vocês deixarem isso salvo com vocês, tá? O resultado, e a gente vai falar dele aqui na frente. Qual o tempo, Tácitos? Tácitos? Vou contar uma história para vocês do Pietro. Ontem uma pessoa na academia, a gente estava conversando sobre óculos de grau. E aí eu falei para ela que eu só enxergo com óculos para longe, para perto eu preciso tirar. E eu já perdi o óculos algumas vezes. E por sorte esse óculos sempre é encontrado, alguém sempre acha e me devolve. Então, existe uma familiaridade em algo. O meu filho, ele também usa óculos e ele vive perdendo. Só que diferente do meu, ele não só perde, ele quebra. Ele tem 11 anos, ele faz jiu-jitsu, ele corre, ele faz natação, ele faz uma série de coisas de criança. E joga futebol. Como ele não enxerga, realmente, ele precisa estar de óculos. Vira e mexe, ele quebra o óculos. E era assim um negócio assim, sem limite. Nós começamos a falar de óculos, e aí eu estava conversando com essa amiga da academia, e ela dizendo, poxa, uma amiga minha, a filha quebrou o óculos várias vezes e ela deixou de comprar o óculos para a filha. A filha começou, como ela realmente precisava, ela ficava enxergando só com a lente. Ela pegava a lente e colocava. E aí eu fui e disse, depois de comprar óculos para o Pietro diversas vezes, ele agora não perde mais o óculos e nem quebra. Aí ela, e como foi que você fez isso? Aí eu disse, vou lhe explicar. Existe uma técnica onde a gente ensina a criança a ter responsabilidade. Com 11 anos. Ele, desde janeiro, ele não quebrou mais o óculos, não perdeu mais o óculos, ele continua com óculos. Aí ela disse, eu preciso aprender isso, porque meu filho está com 7 anos e ele quebra tudo. Todas as coisas que os nossos filhos quebram, vão ter coisas que é pelo crescimento, estão crescendo, então acaba que eles, de alguma maneira, eles ficam desajeitados pelo tamanho, porque vão crescendo, vão perdendo a noção, mas também por conta da nossa direção. Muitas vezes a gente deixa de direcionar. O que a gente prefere fazer? Menino, tu já quebrou isso, tu vai apanhar, tu vai ficar de castigo, tu vai isso, vai aquilo. Só que tudo isso que a gente faz, a gente não está resolvendo a raiz do problema. A gente está ali remediando. A gente não está solucionando a raiz do problema. Enfim, então, a gente vai ter aí mais alguns minutos, Tácitos? Faltam 1 minuto para a gente poder entender e saber quem nós somos aí nessa ferramenta dos animais.
Gente, o meu marido, ele é águia. Vocês vão já entender o que águia significa. E eu sou tubarão. Vocês também vão já entender o que significa. Uma águia casada com um tubarão, muitas vezes mata o tubarão de raiva, viu? E aí, se a gente não tiver o controle emocional muito forte, a gente morre. Então, saber disso e ter essa inteligência emocional para esse tipo de coisa faz muita diferença. Vocês vão já saber quais são as características desses animais. Agora acabou o tempo. E aí eu vou trazer cada um e as características desses animais para que vocês possam entender e se identificar, tá certo? Então, o tubarão, pai e mãe executor, é aquele que quer ir lá resolver na hora. Tudo é rápido, tudo é correndo. O que é o estilo? É direto, é objetivo, manda. Manda o tempo todo. O tubarão manda o tempo todo. E aí, qual é os pontos de fragilidade na família, com os amigos, com o marido, com os filhos? É esses aqui, ó. Pode ser agressivo na fala, impaciente com crianças e exigir demais. Agora eu quero que você pense não só em você, mas eu quero que você pense nos seus pais. Como é que seus pais agiam? Pois meu pai era tubarão, minha mãe era tubarão. Quais são as frases comuns? Menino, vai fazer isso porque eu mandei. Mas por que, mãe? Porque eu mandei. Eu quero que você faça porque eu estou mandando. Você tem que ser forte, parar de chorar. Engole o choro. Eu me irrito com choro. Por que eu me irrito com choro? Aqui em casa, quem decide sou eu. Eu que mando. É assim que alguém que é tubarão age normalmente. Tubarão que ainda não é tratado, principalmente que não tem esse conhecimento, ele passa a fazer esse tipo de coisa. E aí, o que é a consequência do futuro disso, gente? Eu sou tubarão. A minha filha é águia. Hoje a minha filha tem 23 anos. Ela é casada, eu sou avó. Ontem eu estava com meu neto tem 6 meses. Eles gostam de me dar susto, ele nasceu de 6 meses, né? Então, mas hoje ele é lindo, tá super saudável. Mas eu agi desse jeito aqui com a minha filha, diversas vezes. E o que é que acontece com um pai e uma mãe que é tubarão? Qual é a consequência na vida desse filho? E eu vou dizer isso porque eu sou essa mãe, eu fui essa mãe nesses comportamentos, antes de eu ser tratada, antes de eu ser curada, e não só pelo conhecimento, porque eu estou aqui porque Deus me direcionou. Deus me direcionou o tempo inteiro para isso. A consequência disso foi que os meus filhos, principalmente a Larissa, o Pietro não, porque o Pietro já vem de uma outra realidade, eu já tenho um conhecimento e eu já trato isso, mas principalmente a Larissa, ela sofreu um bocado disso. Ela se tornou submissa e, em algumas vezes, rebelde. A rebeldia da Larissa quase a levou à morte, porque eu era uma mãe extremamente controladora, principalmente porque eu tive uma vivência e, na minha cabeça de tubarão, eu achava que eu estava protegendo a minha filha. Eu achava que eu estava cuidando dela. Então, quando a gente faz isso, a gente não faz porque a gente é mau, não. Eu sou um pai mau, eu sou uma mãe mau. Eu faço isso porque eu acredito verdadeiramente que isso é uma forma de amor. E foi assim com seus pais também. Aquele pai que batia, aquele pai que não deixava você sair, aquele pai autoritário, aquela mãe autoritária que gritava com você. Eles não faziam isso porque eles queriam ser maus. Mas se a gente pensar como eram os pais deles, será que eles agiam de forma diferente? As páginas em branco, elas vão sendo escritas, e se em algum momento alguém não quebrar isso, elas vão continuar se repetindo e sendo escritas das mesmas formas. Águia. Pai e mãe águia. Eu acabei de dizer que meu marido é águia, né? E aí, como é que a águia funciona? O estilo é estrategista, idealizador e
pensa bastante no futuro. É alguém que quer estar voando o tempo inteiro. Uma característica da águia também é, muitas vezes, ficar pensando lá na frente e perde a atenção do agora. Eu estou pensando que eu vou ficar milionário e aí, o agora, eu não estou aproveitando aquele momento do agora. Só que isso também reflete nas nossas relações, isso também reflete nas relações com os nossos filhos. E o que é a fragilidade da águia? A fragilidade da águia é, ela se distancia emocionalmente. Por quê? Porque ela está pensando no futuro. Os pais que são águia, eles estão pensando que eu vou te dar algo, a gente vai fazer uma viagem em algum momento para algum lugar, mas agora eu vou ficar aqui em Nárnia, eu vou ficar aqui assistindo minha TV e aí você vai brincar ali com outra coisa. Eu não presto atenção no momento agora. Então você teve aquele pai ou aquela mãe que você não conseguia conversar por muito tempo, porque ela se desconectava, ela ia fazer outra coisa, ela pensava em alguém, ela pensava em outra pessoa, em outro negócio, ou qualquer coisa desse tipo. Isso é uma característica da águia. E aí, o que pode acontecer nisso? Quais são as frases comuns? O pai, que é águia, ele está vendo o externo, ele está vendo o vizinho. Você tem que ser bom, você tem que ser o melhor. Você não pode ser igual, você não é igual a todo mundo. Por que fulano está tirando 10 e você não está tirando 10? O que ele tem de melhor do que você? A competição. E aí cria nas crianças, ou os pais criaram em nós, pessoas extremamente inseguras. Por que, Rose? Filhos tendem a se tornar competitivos, mas têm medo de falhar ou de decepcionar. É aquelas pessoas que, de certa maneira, desenvolvem até uma agressividade para vencer determinadas coisas, mas no fundo do coração está com medo de perder. Eu estou aqui, mas eu estou com medo de perder. Eu estou sempre pensando no julgamento do outro. Por quê? Porque os meus pais eram pais que me cobravam sempre a perfeição. E a perfeição na cabeça deles é porque eles precisavam mostrar para os outros. O tempo inteiro. Não se vive a jornada, não se vive o processo do aprendizado. A gente está pensando nisso como pai e mãe agora, mas pense também como filho. Alguém aqui se identificou? Não precisa falar, só pensa. Meu pai e minha mãe, era águia, era tubarão, era o quê? São essas características quando a gente não trata, quando a gente não tem a consciência. E aí a gente vai para o lobo, que é um pai e uma mãe organizado. Gente, o pai e a mãe organizada é uma maravilha, né? Coitado do menino que está na hora de sair e derramou alguma coisa, desestabilizou o pai e a mãe porque sujou a roupa na hora de sair. E a depender do pai, aquilo dali acaba o dia. Acabou o dia. Por quê? Porque o lobo, ele é planejador, ele é metódico, ele gosta de tudo perfeito. Ele gosta de detalhe por detalhe. Só que com criança é assim, gente? Não é. Criança é algo imprevisível. Você está aqui, você deu banho. Ontem eu dei banho no meu neto, sentei com ele, ele fez xixi em mim. Tinha acabado de dar banho. Então são imprevisíveis. Mas para aquela pessoa que tem como característica principal ser lobo, acaba o dia dela se ela não souber tratar isso dentro dela. Acaba literalmente. Como era o seu pai? Como era a sua mãe nesse momento? Como é que eles funcionavam quando alguma coisa que você fazia sair errado? Frases comuns. Primeiro, organiza seu material. Não importa se as crianças estão brincando lá fora e o momento é esse. Primeiro é a responsabilidade. Deixa tudo organizado. Arruma a casa. Cuida dos seus irmãos. Faz a comida. É assim que o pai e a mãe, que é lobo, se comportam. Aqui a gente tem hora para tudo. Mas mãe, eu não tô com fome agora. O problema é seu. A hora de comer é essa.
Se não comer agora, vai ficar com fome. Gente, eu estou trazendo exemplos, mas que se a gente parar para refletir, agora é um pouco mais dramático, mas isso acontece no dia a dia. A gente faz isso. Eu me pego algumas vezes com alguns determinados comportamentos. Só que conscientemente eu vou lá e corrijo. Porque é natural. Nós somos seres humanos. A gente vai errar. O que é certo é isso. Nós vamos procurar acertar. Mas tenho certeza que nós vamos errar. Você precisa aprender a seguir regras. Gente, criança de 2, 3, 4, 5 anos. Criança correndo. Como é que segue as regras? É simples assim? Meu filho, ele tem uma energia gigante. Gigante. Na escola diziam que ele tinha TDAH e mais não sei quantas letras. Queriam que eu desse medicamento para o meu filho. Eu não fiz isso. Por quê, Rose? Meu filho, ele assiste TV de cabeça para baixo. Ele não sabe ficar quieto. Mas ele tem muita energia. A gente vem numa sociedade onde criança que tem energia precisa tomar remédio. Gente, criança precisa de pai e mãe. E dê atenção. Só, Rose, eu não tenho tempo para dar essa atenção. Eu trabalho, eu tenho uma série de coisas. Eu vou ensinar algumas técnicas para vocês no decorrer da manhã. E vocês vão dar atenção e vocês vão ter o amor do filho de vocês em 15 minutos. O gato. Olha, o gato, pai e a mãe gato é perigoso. Por quê, Rose? A minha sogra é gato. É um amor sem limite. Ama incondicionalmente. Sabe aquela história de que o menino faz cocô na boca? É o pai e a mãe gato. Você já viu aquelas crianças que muitas vezes literalmente são sem limites nenhum? E que a mãe diz, ô, bichinho, o menino fazendo um negócio errado, e a mãe, o bichinho, o pai, o bichinho. Bom, é acolhedor, é carinhoso e busca sempre harmonia. Não quer confusão, não quer briga, não quer brigar com o menino, nada disso. É sempre acolhimento. E é maravilhoso, por isso que eu digo que é perigoso. Porque criança precisa de limite, precisa de regra. Mas a mãe e o pai, que é gato, eles são amorosos demais. Rose tem amor demais. Tem amor e a gente pensa que é certo e que na verdade a gente está conduzindo para outro lado. Detalhe, a minha mãe comigo era tubarão, com os meus filhos é gato. As frases, deixa pra lá, coitadinho. O bichinho, ela tá chorando porque tá sensível. Depois eu converso com ela e vai guardando aquilo dali, vai só resolvendo aquele problema ali daquele momento e toma um bombom e toma o celular para você não chorar. E assim é os pais de gato, pai e mãe. Pensa no seu pai e na sua mãe. Pensa nos seus avós. E qual é o impacto? Se sentem amados, mas podem crescer inseguros ou sem limites. E já conheceu alguém que era insuportável porque queria tudo do seu jeito? Essas crianças que são criadas por pais, mães, gatos, elas não têm limite. E quando elas se tornam adultos, elas se tornam adultos intolerantes. Que se você não fizer exatamente o que eles querem, eles ficam com raiva de você. Fica chateado e você tem que estar pisando em ovos. É terrível conviver com pessoas assim. Então as pessoas se afastam. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eu quero que vocês não se avaliem só como pais, mas eu quero que vocês avaliem os pais de vocês. Mas a partir daqui eu quero que a gente passe a ter um olhar diferente. Por que, Rose, um olhar diferente? Porque a gente está tendo esse conhecimento hoje aqui. Mas os seus pais tiveram? Eles sabiam como tinham que agir? Eles sabiam que esse tipo de comportamento estava sendo nocivo? Então, eles não tinham esse conhecimento. E esse olhar de acolhimento, primeiro para com os nossos pais, serve para que nós tenhamos acolhimento para todas as falhas que nós já cometemos como os pais. Eu cometi várias falhas como mãe. Muitas.
muitas de verdade. E foi isso que me fez chegar até aqui, porque eu quis melhorar. Corrigir sem ferir. Autoridade com amor. É possível, Rose, isso? Gente, eu vou contar uma história do Pietro. Pietro, ele é uma criança, como eu disse, com bastante energia. E aí, outro dia, nós estávamos no jantar e ele foi e deu a opinião dele a respeito do gosto musical de um amigo. E esse amigo ficou extremamente chateado. Ele ficou chateado porque o menino de 11 anos disse que não gostava de blues e jazz, que não gostava de Mozart. Ele tem 11 anos, ele não vai gostar de Mozart agora e talvez ele não vá gostar nunca. Mas o amigo ficou chateado e ficou chateado porque eu não chamei a atenção do Pietro na hora. Eu vi o que o meu filho estava fazendo de errado. A mãe tubarão, de antigamente, ela ia brigar com ele na frente de todo mundo. Ao invés de corrigir, eu ia constranger. E constrangimento, na sua grande maioria, não corrige ninguém. O que eu fiz com meu filho? Quando acabou aquele momento, eu peguei ele, meu filho, vamos conversar. Existem coisas que são opiniões, são gostos. Você tem o seu gosto por isso, por isso e por isso. A mamãe nem gosta disso. Mas eu não fico falando que não é legal, que não é bom, que não serve, porque não serve para mim, mas serve para você. Então, quando aconteceu aquela situação X, você constrangeu aquela pessoa que você gosta, que é um tio, que você gosta bastante, e ele ficou chateado. Por quê? Porque você emitiu uma opinião num momento que não era bom. Na mesma hora, o Pietro entendeu. O Pietro, ele é uma criança que ele precisa entender o porquê. Se ele não entender o porquê, não vai entrar na cabeça dele. E eu aprendi a trabalhar com os meus 2 filhos. A minha filha, ela é extremamente gato. Então, tem dias que ela está assim, bem chorosa. E eu tenho que ter paciência para acolher. O Pietro, ele é tubarão. Ele é aquele negócio rápido. Agora. Só que na cabeça dele precisa fazer sentido. Se não fizer sentido, entra no ouvido e sai no outro. Então, eu saber conduzir, eu saber quem é meu filho, faz muita diferença. Para poder eu direcioná-lo. Porque Deus nos deu o dever de cuidar dos nossos filhos. Deus nos deu o dever de direcionar. É bíblico. A gente que é pai e mãe, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. E aí, disciplinar é direção, não punição. Eu podia ter punido meu filho lá na hora. Pietro já aprontou de todas. Outro dia eu estava aqui em Mossoró. A gente foi tomar café da manhã. E o abençoado do menino ficou olhando para o café do rapaz que estava junto com a gente, da equipe do Método Evo. E o rapaz estava tomando chocolate e deu para ele. Eu quase morro na hora. Minha vontade, tubarão, eu vou matar esse menino. Na hora, eu segurei e fui conversar com ele. E fui explicar para ele o porquê que ele não podia fazer aquele tipo de coisa. Nesse mesmo jantar, que foi depois que ele estava falando da música, um rapaz ofereceu para ele algo e ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Eu tinha explicado para ele por que ele não poderia fazer esse tipo de coisa. Então, vão acontecer, vai ter erros, eles vão fazer, não vai ter robô, não vai ter criança que não faz nada, que não quebra, que não bagunça, não vai ter, gente. Mas o que tem que ter de diferente é como nós nos posicionamos, é como nós agimos diante daquilo. Isso vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença nos próximos comportamentos. Porque se é certo, é que a criança vai fazer alguma coisa que vai te chatear, que vai te irritar. Isso vai acontecer. Não tem para onde correr. Ameaçar e gritar quebram os vínculos.
Eu tenho 43 anos. Minha mãe me disse que me amava quando eu já tinha mais de 30. Nós tínhamos uma relação muito difícil. E hoje nós temos uma relação melhor por escolha minha. Por eu hoje saber acolher quem a minha mãe é. Mas a minha mãe, por muito tempo, ela grita ou gritava, ela me afastava. E chegou ao ponto de eu dizer, eu tenho tempo determinado para ficar junto da minha mãe. Eu como filha e eu como mãe. Eu quero fazer diferente. Eu escolho fazer diferente. Então gritar, bater, vai te distanciar. E eu não estou dizendo que você não tem que punir de alguma maneira os seus filhos. Os filhos, eles precisam entender que tudo na vida existe consequências. Mas não adianta você jogar sua ira do seu dia, fazer com que aquela criança indefesa pague por algo que alguém fez com você. Ou às vezes até coisas que estão guardadas dentro do seu coração. Criança ouve mais o seu tom do que suas palavras. Então, se você estiver com raiva na hora, não fala. Não fala. Espera. Se precisar, deixa para o dia seguinte. Minha mãe tinha uma história que dizia assim, ó. Um animal, quando ele faz uma coisa errada, ele precisa apanhar na hora, esfregar a cara dele no piso, onde quer que seja que ele tenha feito errado. E menino é do mesmo jeito. Menino tem que apanhar na hora. Eu sou a mais velha de 3 irmãs. Eu escolhi fazer algumas coisas diferentes. Hoje eu estou aqui. As minhas irmãs, elas hoje vivem a vida delas. Mas eu posso dizer que elas hoje, elas têm repetições do que a minha mãe fazia. Pois você não repete nada do que a sua mãe faz, repito, gente. Só que a diferença é que eu estudei e me preparei para aprender, a direcionar, a corrigir rápido. É como eu disse, a gente sempre vai errar, vai acontecer. Não tem para onde correr. E aí, existe uma técnica, que é a primeira técnica que eu vou ensinar para vocês, que é uma técnica que vocês podem começar a aplicar com crianças de 3 anos, que já estejam entendendo o que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa técnica, ela serve para que você possa trazer para a criança o porquê, para ela saber fazer na hora que... Vou dizer um negócio para vocês. Alguém aqui já sofreu botando menino para dormir? Menino vai dormir, tá na hora. Alguém já teve essa experiência? Meu filho hoje, ele programou a Alexa. Quando é 8h30 da noite, a Alexa diz, Pietro, está na hora de dormir. E foi aplicando isso aqui, ó. Toda vida que o nosso filho está fazendo algo, para ele, aquilo que ele está fazendo é importante. Para a gente, o que é importante? Que ele escove os dentes, que ele tome banho, que ele faça tarefa. Mas para ele, isso é a última coisa. Última coisa. Eu queria fazer tarefa quando eu era criança, eu queria era brincar. Só que o que a gente começa a fazer? A gente começa a conversar com os nossos filhos a respeito da importância dele fazer as coisas. O Pietro, ele não gosta de escovar os dentes, tá? É um sacrifício. Banho e escovar dente não é simples, mas é feito. Como foi que eu fiz isso? Eu comecei a explicar para ele que não escovar os dentes ia fazer com que ele perdesse os dentes, que ele fosse para o dentista, que ele ia passar por... E é tudo verdade, tá, gente? A gente não pode ficar... Não é para aterrorizar, tá? É para explicar qual é a consequência de não fazer aquilo. Então, eu explico para ele qual é a consequência. E aí, ele agora está com 11 anos. E eu digo, filho, daqui a pouco, você vai estar rapazinho, vai estar querendo namorar, e se não tiver dente, como é que vai ser? Quem é que vai te querer? Aí ele, mãe, eu vou escovar o dente. Aí eu plantei na cabeça dele o porquê. Por que ele precisa escovar o dente? Porque é importante para ele, não para mim. Aí, quando ele está lá jogando videogame, quando ele está lá fazendo qualquer coisa que é interessante para ele, aí eu venho começo os acordos. Eu vou lá e digo para ele, filho, está na hora de fazer tal coisa.
Eu sei que você está gostando do que você está fazendo, mas vamos combinar assim, para que você não saia de imediato, você vai ter 10 minutos para você poder sair daí. E aí, assim foi sendo construído dentro da cabeça dele uma trilha neural para obedecer uma contagem. Rose, chega um momento que ele desobedece? Chega. E aí, antigamente, a minha mãe dizia assim, ó, eu vou contar de 1 até 3, se você não fizer o que eu quero, você vai apanhar. Hoje, eu faço a mesma contagem, só que ao inverso. 3, 2, 1. Quando vai no 1, ele já está fazendo. Ele não espera para poder ver o que vai acontecer. E aí, a gente vem para essa aqui, ó, haja com consequências coerentes. E o que é as consequências? Se você não fizer, vai ter uma consequência. Mas, gente, eu vou poder dizer para o menino que eu vou deixar ele pro resto da vida sem celular? É verdade? Não. Então, todas as coisas que eu vou fazer, tudo que eu vou dizer que tem consequências, precisa ser coerente. Hoje, no momento que a gente está globalizado, que tudo é dentro da internet, eu vou dizer assim, eu vou deixar você 1 mês sem celular? Não vai acontecer. Mas precisa acontecer a punição. E ele precisa entender na voz do pai e da mãe que existe coerência. Mas ele fica 2 dias sem celular, 1 semana já ficou sem celular, dependendo da situação, do que tenha feito. Então, ele sabe que existe consequências. Por isso que quando eu começo 3, 2, 1, ele não quer chegar no 1. Por quê? Porque tem coisas que ele gosta. E aí eu vou dizer um detalhe para vocês. Depois de um tempo fazendo isso, quando ele faz uma coisa de errado, eu viro para ele assim, digo, filho, aí, qual é a consequência? Ele, tá bom, mamãe. Eu vou ficar, às vezes ele dá até um castigo maior nele mesmo. 1 semana sem celular. Eu disse, não, filho, nesse caso aqui é só 2 dias. Mas ele já sabe, porque isso foi sendo construído. Então, Rose, como é que eu faço isso? Primeiro, precisa ficar claro para você. E quando você for direcionar seu filho para qualquer coisa, você precisa mostrar para ele por que é importante para ele e não para você. Certo? Não, menino, tu tem que tomar banho, porque senão o pessoal vai dizer que eu sou uma péssima mãe. Menino fedido, não toma banho, a culpa é de quem? A mãe que é suja. Não. Meu filho, se você não tomar banho, quem chegar perto de você não vai querer ficar perto de você. Ele gosta muito de conversar. E aí cada um entende o seu filho, cada um sabe como é que age. E aí você vai fazer ele entender o porquê para ele, não para você. Depois que ele entender o porquê para ele, não para você, quando ele estiver fazendo algo que é interessante para ele, ele gosta, você tem que dizer o tempo que você vai tirar ele daquela atividade. Para não ser tipo assim, bora menino, tá na hora. Então você vai dizer, é 5 minutos que você tem a mais? É 10 minutos? Ele gosta de brincar com a turma dele lá no parquinho. Quando eu vou falar com ele para chamar ele para casa, ele já sabe a hora, mas antes de chegar a hora eu digo, falta 10 minutos, falta 5 minutos. Para quê? Para que ele possa, já dentro da cabeça dele, saber que ele tem que voltar. E aí tá tudo certo, gente. E tem casos, que é os limites, né? Que você vai fazer a contagem não 1, 2, 3, mas você vai fazer a contagem 3, 2, 1. Por que, Rose? Por que não pode ser 1, 2, 3? No começo eu pensava que era porque os filmes de terror, tudo ficava naquela história. 1, 2, 3, tinham essas musiquinhas de filmes de terror que eu odeio, morro de medo. Mas não é isso. Na cabeça dele, tem que fazer o sentido de que está acabando o tempo que ele está fazendo aquilo dali. Por isso, 3, 2, 1. Isso é neurociência, tá? Por isso que é 3, 2, 1 e não 1, 2, 3. Na cabeça dele, ele tem que entender que o tempo dele está terminando para aquilo dali. E aí, nós vamos fazer uma outra ferramenta agora, certo? E essa ferramenta aqui, eu vou dizer para vocês, ela mudou o meu casamento. Ela mudou a minha relação com os meus 2 filhos. Eu não sei se alguém já ouviu falar a respeito de como você se sente amado. E nem sempre como você se sente amado é como seu filho se sente amado.
Às vezes você está falando alemão e o seu filho japonês, o seu marido japonês. E você saber, você ter consciência de qual é a forma que você se sente amado, mas de como seu filho se sente amado, faz toda a diferença. Mas muitas vezes a gente nem sabe o que é isso e nem sabe como é que a gente se sente amado. As manhãs da minha casa, elas mudaram depois que eu descobri isso. E aí, coloca aí o link, por favor, Tácitos. Eu vou trazer aqui mais um QR Code para que vocês possam saber qual é a linguagem de vocês. Como é que vocês se sentem amados? Como é que vocês se entendem? E como é que vocês entendem o mundo? Tem 5 linguagens. É óbvio que isso tudo é adaptável, tá, gente? Existe toque físico, aquelas pessoas que gostam de pegar, que gostam de estar perto, que gostam de mexer no cabelo, que gostam de abraçar. São essas pessoas, são de toque físico. Existem as pessoas que são de palavras de afirmação. Você é maravilhoso, eu gosto de você, eu te amo, você é lindo. Palavras de afirmação. Existem pessoas que gostam de tempo de qualidade. Faça algo comigo. Só eu e você. Mais ninguém. Eu preciso da sua atenção. E é sua atenção plena. Sua atenção sem celular. Sua atenção sem fazer mais nada. Existem as pessoas que gostam de presentes. E aí não é só sobre o valor, tá, pessoal? Quem gosta de presente, ele gosta de ser lembrado através de algo representado. Eu sou alguém que gosto de presente. Não é meu principal, mas eu gosto. E meu marido traz um lápis para mim e eu fico muito feliz. Então não é sobre o valor em preço. É o valor em sentimento, em lembrança. E nós temos aí o meu principal, que é a ação, né? Eu sou aquela pessoa do agir. O sentimento de quem gosta de mim ou a forma que eu sinto que gosto de alguém é quando eu estou ajudando aquelas pessoas. Eu sou aquela pessoa que vou lá e vou fazer diferença na vida daquela pessoa. Cada um de nós tem algo que prevalece. Mais alguns minutos para vocês terminarem. Podemos? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui deu atos de serviço? Lá nas palavras de afirmação, no teste. Alguém deu atos de serviço? Quem deu tempo de qualidade? Palavras de afirmação. Essa é a forma mais eficaz de você se comunicar com seus filhos. Mas para você se comunicar com seus filhos de forma eficiente, você precisa saber como é que você se sente amado. Se você não souber como você se sente amado, você não vai saber entender como o seu filho se sente amado. O meu, como eu falei, é atos de serviço. Então, na minha cabeça,
Alguém só gosta de mim quando está me ajudando, antigamente. O meu marido é palavras de afirmação e toque físico, juntinho, colado. E aí, quando amanhecia o dia, eu, atos de serviço, começava o dia arrumando as coisas, arrumando a casa, o café da manhã. Vamos lá, corre, levar o menino para a escola. E o meu marido acordava e queria me abraçar e me beijar. E dizer que me amava. Olha a confusão de manhã. Ele falando uma língua e eu falando outra. Até o dia que nós entendemos como é que cada um se comunicava. Só que os meus 2 filhos também são diferentes de mim. O Pietro, ele é tempo de qualidade e a Larissa é tempo de qualidade. Os 2 querem atenção plena. Não pode estar no celular. Se eu estiver no celular, não valeu. Eu pergunto para o Pedro assim: filho, você quer um presente ou quer assistir um filme com a mamãe? Assistir um filme com a mamãe. E ele tem 11 anos. A Larissa, se eu for assistir um filme com ela e tiver outra pessoa, não valeu. Só vale se for eu e ela. Então isso, gente, faz muita diferença. Quando eu aprendi a comunicar o meu amor com os meus filhos da forma que eles sentem, eu virei uma chave. Mas eu ensinei eles também como eu me sinto amada. Como é que eles podem demonstrar amor por mim. E isso faz diferença. Essa linguagem, ela é algo que transforma o seu casamento, os seus filhos, as suas relações, tá? Tácitos é águia, tá, gente? Ele está conversando. Crie um lar onde seu filho queira estar. Segurança emocional vem de rotina, da validação. Seu filho hoje quer estar na sua casa? Gente, o mundo, ele está atrativo. Se o seu filho não fica confortável em casa, se ele não se sente bem em casa, na rua vão estar lá atraindo o seu filho. Se no seu lar não for um lugar onde o seu filho queira estar, vai ter outros lugares. E o mundo, muitas vezes, ele é bem cruel. Minha filha mais velha, ela passou por muitas situações, como eu disse, né? Então, a Larissa, ela foi por mais tempo filha de uma mãe sem conhecimento, uma mãe jovem. E a Larissa, ela teve um envolvimento com drogas. Nesse envolvimento da Larissa com drogas, aconteceu isso que eu estou dizendo para vocês. O mundo acolheu ela. E em 4 meses eu quase perco a minha filha. Ela teve um choque séptico, porque Deus é bom e Ele é maravilhoso. Rose, como é que você disse que Ele é bom e maravilhoso se sua filha teve um choque séptico? Gente, eu nem sabia o que era isso, tá? Mas é uma enfermidade, uma infecção em alto grau que poucas pessoas sobrevivem. E nessa infecção que a Larissa teve, eu pude recuperar a minha filha e eu pude recuperar a minha família. Deus agiu de maneira que a gente pudesse ser reconstruído. Nós somos quebrados para depois ser reconstruídos. Nesse momento, o que foi que aconteceu? Nós só brigávamos. Ela já adulta, 19 anos, chegou ao ponto que eu disse: filha, por aqui você anda comigo e por aqui você não anda. Nós chegamos ao limite do extremo. Mas tudo aquilo foi parte de uma construção mal feita. Foi algo que eu dei o que eu tinha para dar. Rose, você se sente culpada? De jeito nenhum. Dentro das minhas limitações, eu fui a melhor mãe que eu poderia ser. E eu só estou aqui hoje porque eu sempre quis ser uma melhor mãe. A minha filha, ela não foi para a clínica de reabilitação. Nós passamos lá em casa, assim, momentos terríveis. Por quê, Rose? Porque ela foi reabilitada em casa. Ela foi reabilitada comigo. Foi uma escolha. Ela virava para mim e dizia: eu te odeio. Você é responsável pela minha infelicidade. Naquela hora, eu abraçava ela e dizia: filha, eu te amo. E foi assim que eu recuperei a minha filha. Hoje ela é casada, hoje ela é cristã, hoje eu tenho um neto. E hoje a gente conta essa história como um testemunho.
como algo para a honra e glória de Deus. Não foi eu como mãe. Não, eu pedi a Deus uma única chance de eu ser mãe mais uma vez. Que eu pudesse ser mãe dela mais uma vez, que eu ia fazer diferente. Isso foi uma ação, foi uma atitude, foi assim que eu fiz. Mas eu precisei entender como me comunicar com ela. Eu não gostava de ficar perto dela. Não gostava das atitudes que ela tinha. E aquilo nos afastava cada vez mais. Eu queria que ela fosse como eu queria, só que eu me comunicava com ela de que maneira? Do meu jeito. Vamos fazer as coisas, vamos arrumar a casa. Eu fazia coisas para ela para poder ela se sentir amada, mas ela não se sentia amada. Porque ela queria o quê? Ficar só comigo, ter minha atenção plena. E eu não dava essa atenção plena. O mundo foi lá e deu. Então, eu estou hoje aqui porque esse conteúdo, isso aqui que eu estou trazendo para vocês, mudou a minha vida, mudou a relação com os meus filhos, mudou a relação na minha casa. Isso mudou a minha volta, mas porque uma única pessoa mudou, eu. Existem duas ferramentas que eu vou trazer aqui. Existem N's, tá, gente? Muitas ferramentas que eu aplico nos meninos. Eu aplico na Larissa até hoje, mesmo ela já sendo casada, tendo 23 anos. Mas existem muitas ferramentas. Mas uma outra que é muito importante, que faz a conexão. Eu sou empresária, eu tenho hoje 3 empresas, eu palestro, eu sou mentora. E ainda assim, eu preciso ter tempo para os meus filhos. E essa técnica aqui, técnica dos 15 minutos, com presença exclusiva, faz toda a diferença. Existe um estudo que fala, e aí eu vou falar do estudo e depois eu vou para a Bíblia. Existe um estudo que fala que o último pensamento que você tem é o que vai ficar guardado na sua memória de longo prazo, certo? E aí o que acontece nessa memória de longo prazo? Fica lá registrado e guardado. Por mais que você não saiba que existe, ela está lá. Quando você vai dormir, que você vai dormir com raiva, no dia seguinte você... Acha só um pouquinho, tá, por favor? Você fica muito ruim no dia seguinte. Aí você imagina por anos e anos você batendo no seu filho para ele dormir. O que está sendo construído dentro da cabeça dele? Vamos imaginar que anos e anos você deixa ele dormir, o sol se põe com ira. O que eu estou construindo? Eu estou construindo algo que em algum momento vai explodir. A técnica dos 15 minutos ela é baseada justamente em cima disso, em neurociência e na Bíblia. Então, todos os dias, 15 minutos antes do meu filho dormir, eu vou para lá ficar com ele. E teve um momento que eu estava trabalhando muito e, olha, mesmo com esse conhecimento, mesmo sabendo de tudo isso, a gente erra, tá, gente? E eu estava ficando bem afastada do Pietro. Por quê? Porque eu estava viajando muito, porque eu estava trabalhando muito. E eu distante do Pietro. Opa, peraí, deixa eu resolver isso. E aí, eu fui aplicar a técnica nos 15 minutos. Como é que funciona, Rose? Antes dele dormir, o que você vai fazer? Antes do seu filho dormir... Rose funciona com adultos também? Também funciona com adulto. Antes dele dormir, eu vou lá ficar 15 minutos com ele, mas 15 minutos presente, não tem celular. Então, sou eu e ele conversando. Mas no primeiro momento, o que vai acontecer? Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho o costume de fazer isso. E o que eu fiz? Ele, menino, eu comprei uma Bíblia, na verdade nós ganhamos de um amigo, chamado Bíblia em Ação. Uma Bíblia que parece história em quadrinho. E como não estava tendo conexão, o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia e comecei a ler com ele a história em quadrinho todos os dias de noite. E foi passando o tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando foi no 4º dia, eu disse, agora é sua vez de ler. E aí eu fui fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele foi lendo, nós fomos nos conectando, ele foi lendo a Bíblia. Lá na igreja, todo mundo conhece ele como um menino que conhece de Bíblia, justamente por conta desse hábito que foi instaurado. E aí, o que aconteceu?
De repente, o Pietro estava lendo a Bíblia sozinho. E nós nos conectamos novamente. A Bíblia, aquele momento ali da Bíblia em ação, foi um meio. Mas aí a gente começou a se conectar novamente, a conversar novamente. O Pietro, ele tem uma conexão comigo gigante. Quem leva ele para a escola é o pai, quem vai buscar da escola é o pai, quem leva no médico é o pai, mas os 15 minutos quem faz sou eu. E a nossa conexão é incrível. Outro dia a gente estava na escola e ele virou para mim e disse: mãe, você é a melhor mãe do mundo. Depois de eu ter chamado a atenção dele. E aí a moça olhou de lado e disse: ai, que coisa linda. E era de verdade, gente. Ele estava dizendo que eu era a melhor mãe do mundo porque nós temos conexão. Eu e o Pietro temos algo que, infelizmente, eu não vou ter com a Larissa. Porque eu não consegui construir da mesma forma que eu fiz com o Pietro. E é óbvio que tem como a gente melhorar e etc., mas não será do mesmo jeito. Uma amiga veio conversar comigo sobre as dores que ela tem com a mãe. Ela já é adulta. E o Pietro estava próximo. E ele gosta bem de escutar as conversas. Aí ela foi e disse: eu odiava a minha mãe. Aí ele foi e virou: tia, você odiava a sua mãe? A senhora sabe que isso na Bíblia é pecado, que a gente tem que honrar a nossa mãe? Aí ela diz: eu sei, Pietro, mas eu não controlava esse sentimento. Aí ele foi e disse: por que você odiava a sua mãe? Ah, porque ela me batia. Porque ela me botava de castigo. Se a tua mãe te bater, te botar de castigo, você não vai ficar com raiva dela, não? Ele olhou para ela e disse: eu não. Ela começou a rir, porque foi engraçada a cena na hora. Mas é bem isso. Quando você constrói uma conexão, até quando você castiga seu filho, ele vai entender que você está fazendo aquilo dali, que é uma consequência. E quem teve essa escolha dessa consequência foi ele. Então, essa conexão dos 15 minutos, ela é muito simples. É 15 minutos que você precisa ficar com seu filho antes dele dormir. E aí existem as perguntas mágicas, que é aonde vai fazer a construção neural. Você vai perguntar para o seu filho: filho, no dia de hoje, você se sentiu amada pela mamãe? Você se sentiu amado pelo papai? E ele vai responder sim ou não, tá? Se ele responder sim, maravilha. Construído com sucesso. E se ele disser não? E agora? Eu faço o quê? Eu vou me justificar? Não. Você não pode se justificar, porque foi como ele se sentiu. O que você tem que fazer é: eu preciso perguntar para ele como eu posso fazer para ele se sentir amado dali para frente. E aí ele vai dizer: onde foi que você pode fazer diferente para que ele possa se sentir amado? E você vai ficar repetindo isso até que ele diga que se sentiu amado. Até que você faça ao ponto que ele diga que se sentiu amado. Ensine os seus filhos a andar no caminho de Deus. Meu filho só foi diferente porque eu passei a ser diferente. Eu passei a andar nos caminhos de Deus. Meu filho gosta de ir para a igreja e ele cobra ir para a igreja. Mas não é porque eu boto ele para ir para a igreja, é porque ele vê isso. Meu filho faz devocional todos os dias. Eu comprei um para mim e um para ele. Eu não mando ele fazer, eu faço e ele vê eu fazendo. Ensinar seu filho a andar com Deus é você primeiro andar com Deus. Não exija do seu filho algo que você não faz. As crianças, elas fazem o que eu disse lá no começo. Elas repetem o que você faz e não o que você diz ou o que você grita. Sua conexão com Deus vai fazer com que seu filho tenha conexão com Deus. O que seu filho vai lembrar? O que você lembra dos seus pais? O que você lembra da sua infância? O que você lembra que o seu pai fez com você, que a sua mãe fez com você? E agora pensa, o que o seu filho tem de lembrança sua? O que o seu filho tem de lembrança da infância? O que o seu filho, quando for adulto, ele vai recordar? Essa história, ela é escrita por nós.
E eu quero trazer um presente para vocês que estão aqui. Quero que vocês leiam esse QR Code. Esse QR Code é do meu Instagram. Vocês vão mandar uma mensagem para mim com sal e luz. E eu vou mandar um presente para vocês. É uma ferramenta que vocês vão poder aplicar com os seus filhos para vocês poderem identificar como eles se sentem amados. E eu vou dar um passo a passo para que vocês possam aplicar essa ferramenta e começarem a fazer de forma consciente com que seus filhos, eles verdadeiramente se sintam amados por vocês. E por fim, vai existir uma aula que eu e Camila vamos dar, uma aula online para quem está aqui no Sal e Luz. Essa aula, Tastos, passa mais um para mim, por favor. Essa aula você vai entrar. Todo mundo entrou no QR Code? Volta de novo, Tastos. Manda uma mensagem para mim, Sal e Luz. Eu vou ensinar, vou mandar o link para vocês fazerem um teste com os filhos e vou ensinar como vocês vão fazer passo a passo para eles se sentirem amados na linguagem deles. Deu certo? Passa para o próximo, Tastos. E aí a gente vai ensinar vocês a programar a mente do filho de vocês para o futuro. Isso serve também para adulto, tá? Então, nessa aula, vai ser uma aula online, vai ser comigo e com a Camila Mota. Nós vamos fazer essa aula na próxima semana. Vocês vão entrar nesse QR Code, é um grupo, e vocês vão ter todas as informações nesse grupo. Gente, foi uma honra estar aqui com vocês. Para quem vai estar na aula, nós vamos dar continuidade a isso aqui. É um assunto que realmente mudou a minha vida e é isso que fez eu estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço o tempo de vocês. Um grande beijo e Deus abençoe.